relato do que Félix esperava quando chamava Paulo. Ele chamava Paulo esperando receber suborno, era um governador corrupto. Ele estava acostumado a receber dinheiro dos presos para serem soltos. E nessa expectativa ele convida Paulo. E sabe o que Paulo faz? Prega o evangelho. Paulo está diante dele ali e começa a falar de Jesus para ele. Ele vai pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo. Observa o versículo 25 do capítulo 24. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora, você pode retirar-se e quando eu tiver a oportunidade mandarei chamá-lo. Quando ele está diante de Félix, ele não muda a mensagem. Ele continua pregando o mesmo evangelho que ele começou a pregar nas cidades que ele foi levar o amor de Jesus. E aí ele vai anunciar que tem uma justiça. E isso confrontava um governador corrupto. Anunciar sobre um Deus justo é olhar o quanto eu tenho corrupção dentro de mim. Ele começou a anunciar sobre domínio próprio, porque o Espírito começa a fazer morada sobre aquele que crê em Jesus e agora é controlado por esse Espírito. E Félix estava vindo de um casamento de adultério. Ele tinha cometido adultério, ele apressou o seu divórcio porque não sabia controlar os seus desejos. Era uma mensagem que confrontava ele. E a terceira coisa, ele vai ouvir sobre um juízo que se não se arrepender tem consequência. E Paulo não muda a mensagem. Diferente de Paulo, no versículo 2 de Atos 24, um homem chamado Tértulo vai estar ali para defender a causa dos religiosos que queriam condenar Paulo. E aí, quando ele fala com Félix, ele vai falar assim, versículo 2 do capítulo 24. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isso com profunda gratidão. Mentiroso. Félix foi um dos piores governadores daquela região. Foi um cara violento, não fez reforma nenhuma. Mas quando ele chega ali, em vez de anunciar algo, uma verdade a respeito de Deus, ele vai mudar essa verdade para que isso agradasse Félix e facilitasse ele no julgamento. E quantas vezes nós somos confrontados em anunciar a verdade de Cristo, ainda que a pessoa fique chateada comigo. Ou quantas vezes a gente quer seguir alguém na internet porque o que ele falou garante o meu pecado no meu interior, ao invés de escutar o meu discipulador que trouxe uma verdade que confrontou o meu orgulho. Nós somos chamados a pregar e a viver o Evangelho. O Evangelho é a boa nova do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a mensagem de arrependimento porque o reino de Deus chegou para nós. E eu preciso arrepender-me dos meus pecados. Eu preciso largar a vida de pecado que me impede de viver com Cristo. E se eu entendo isso, eu sou resgatado pela maravilhosa graça.